Com a palavra, então, o senhor Juliano. Então, bom dia a todos. Bom dia. Então, o assunto hoje é um assunto de extrema relevância aí para todos nós, né? Então, uma sociedade super inteligente. Esse conceito foi lançado esse ano na Feira de Hannover, na Alemanha, pelo Japão, né? Então, é um assunto de extrema relevância. Obrigado pelo convite, por estar aqui presente, tá? É de grande honra, tá? E eu vou comentar com vocês um bate-papo e algumas reflexões e também bastante conhecimento, nesses 20 minutos que eu tenho aqui, sobre esse tema de suma importância. Essa foto eu coloquei para iniciar, então, a palestra, pessoal. Me chamou muita atenção em 2014, quando fiz uma visita à Alemanha. Eu havia morado em 2008 e 2007 na Alemanha, tá? Mas me chamou muita atenção essa foto aí de uma indústria que eu visitei lá. Não tem nada errado. A automação da Alemanha é referência no mundo, né? Imaginem só, uma fábrica dessa, 5.000 metros quadrados, controlada por uma pessoa. Essa foi a realidade que eu vi na Alemanha. A realidade de algum país serve exatamente para o nosso Brasil? Algumas reflexões iniciais. Queremos uma indústria sem pessoas? Queremos uma sociedade sem empregos também? Queremos resolver problemas comuns da nossa sociedade que atingem o nosso Brasil? Então, olha só, o mundo todo está na corrida para resolver problemas, né? Principalmente industriais, mas também de sociedade, que é o caso do Japão. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é a Sociedade Superinteligente 5.0. Esse conceito existe desde o ano passado, no Japão, foi lançado na Feira de Hannover, na Alemanha, no começo desse ano. Todos os países do mundo estão aí na corrida. Olha só, Indústria 4.0, Made in China 2025, falado aqui também, a China, né, foi comentada pelo... Smart Cities na Ásia, Industrial Internet, né? Então, todos estão nessa corrida para melhorar a sociedade e a indústria também. E o Brasil? Será que o Brasil adota o modelo de copiar o modelo de um país? Ou será que a gente tem que criar o nosso modelo aqui com as nossas necessidades e dificuldades do nosso país? Isso é muito importante pensar. Então, o que é a Sociedade 5.0, senhoras e senhores? Começou tudo lá na caça e coleta 1.0, ou seja, tínhamos uma simbiose perfeita entre a natureza. Claro que caçávamos e coletávamos da natureza. Logo em seguida surgiu a agricultura, a 2.0. Irrigação, técnicas e colônias foram criadas. Logo depois, indústria, a produção em massa, né? Então, o objetivo era produzir em grande quantidade para diminuir o custo. Logo depois, sociedade aí, informação 4.0. Então, computador e internet dominando o mercado. As máquinas se conectando à internet, né? Então, assim que funcionava. E, claro, agora a última, sociedade superinteligente. Vai ter automação ainda, vamos ter isso, mas também teremos a inteligência artificial, Big Data, IoT, Internet das Coisas, e tudo isso integrado, para ter mais inteligência nos negócios e também na sociedade. Olha só, o Japão pensou da seguinte forma. Nós temos algumas preocupações atuais no Japão. Comunidades rurais empobrecidas, desastres naturais, mudanças de segurança no ambiente lá do Japão, né? Ou seja, o terrorismo faz parte de alguns países, infelizmente. É lamentável isso. Problemas mundiais também, temperatura, poluição, são problemas daqui também no Brasil. Fornecimento limitado de energia, enfim, envelhecimento da população. Estima-se que no Japão, até 2060, a pirâmide não vai ser uma pirâmide que a gente conhece hoje em dia assim. Ela vai ser ao contrário, né? Isso vai gerar um caos para a sociedade. Então, a gente precisa pensar desde já. E a Sociedade 5.0 pensa além da indústria, ela pensa na sociedade também. Ela pensa também na indústria, mas também na sociedade. E há muita questão também aqui importante para se falar, robôs e empregabilidade. Será que o robô substitui o trabalho de alguém? Reparem no comentário desse japonês, presidente de uma grande empresa lá no Japão. Os robôs não irão substituir o trabalho de ninguém, mas
podem fazer atividades que libertem os homens para coisas mais importantes na qual sejam realmente necessárias. Ou seja, temos aquela ideia agora da gente evoluir como sociedade e não fazer apenas trabalhos manuais, que muitas vezes causam muitos problemas também de saúde. Não estou dizendo para substituir trabalhos manuais, não é isso. A robótica, a máquina, vai ajudar os trabalhos manuais. Essa que é a intenção. Ela vai ser colaborativa. Processo já iniciado no Brasil. Eu trabalho também para a Furukawa, além da Católica. Né? E aqui em São Paulo, aqui mesmo, teve um evento, Connected Smart Cities, aí, há uns anos atrás. E o principal evento é cidades inteligentes conectadas. Ou seja, primeiro a gente precisa fazer a base do país, com fibra ótica, para depois crescer com a inteligência dentro da sociedade. E já foi iniciado isso há muito tempo, aí, alguns anos atrás. Então, a gente está no caminho, sim. Não podemos dizer que não. Qual é a relação da fibra ótica com a sociedade 5.0? É o meio físico mais rápido que nós temos, praticamente terabps, velocidades que a gente nem imagina ainda, né, usar. Isso é muito importante para essa nova sociedade inteligente que está aí por vir. Aqui um exemplo para comprovar para vocês que a sociedade ela não quer substituir as pessoas em trabalhos manuais. Reparem só aqui. Parceria do homem com a máquina. Chamamos esse nome de sistema simbiótico. O robô auxilia o humano a não errar. Nós erramos, somos humanos, em algumas atividades, diárias até. O robô participando para a gente não errar. Esse é o grande lema dessa nova sociedade 5.0. Imagina o que você faz hoje. Como o robô ou máquina poderia ser o seu parceiro? Essa é a grande pergunta. Como ele pode te ajudar? A você fechar mais negócio e crescer profissionalmente. Se a gente for ver a fundo, esse modelo ele é um pouco complexo. Ele tem bastante áreas para serem exploradas, novas profissões que nem conhecemos ainda, a serem criadas também. Colaboração em vários níveis de inteligência também e IoT. Novos valores. Sistemas de transportes, sistemas de energia, Monozukuri, que é um sistema novo aqui que muita gente não conhece, mas vamos usar ideias para criar coisas novas, como se fosse um setor de P&D mais sofisticado que P&D. E muitas outras atividades também. Então, é uma fusão entre o cyberespaço e espaço físico. E aqui, eu considero esse o mais importante. Porque esse slide aqui vai mostrar para vocês como funciona. Como funciona realmente essa interação mais sofisticada que a gente conhece. Coleta de sensores e dispositivos. Temos a coleta de sensores de umidade, como falado aqui anteriormente, para saber a temperatura do bebê. Né? Então, tudo isso são sensores que captam informações. Logo após isso, é armazenada essas informações em Big Data, que são grandes computadores que armazenam. Né? Aí, depois disso, temos o uso da inteligência artificial, que é processar as informações que nós temos, tanto da internet, como dos sensores que nós temos, e colocar uma decisão do computador, ou seja, da máquina. A máquina decidindo. Mas tem um detalhe, eu vou comentar no final da palestra. Quem decide é a gente, não é a máquina. Então, a gente tem que ter esse controle. Okay? Algumas coisas a gente pode deixar para a máquina e outras não. Okay? Então, após a inteligência artificial, a gente vai então para a implementação por máquinas e robôs. Tudo isso se chama sistema cyberfísico. Esse é o nome correto. Okay? É espaço cibernético interagindo o tempo todo com o espaço físico. Essas dois ali. Ó. Impressora 3D. Você não tem uma bucha, um parafuso em casa? Imprime. Isso já é possível. Né? Então, esse é o novo mundo. E a interação com a máquina o tempo todo. Melhorar as profissões. Opa, eu posso deixar aqui. Tá. Uhum. Então, a base é a TI. Agora, existe risco para tudo isso ou não? Não tenha dúvida. E eu, aqui, como pesquisador, professor e consultor, eu não posso deixar de falar para vocês isso. Olha só o que aconteceu lá na Europa, naquela indústria ali. Um hacker entrou na indústria e parou a indústria de funcionar, dando um prejuízo enorme para a indústria, desativando, inclusive causando aquele caos que vocês estão vendo ali. Após isso, também, teve um caso de um carro que foi controlado por um hacker. O hacker conseguiu guiar o carro em movimento e jogar para a lateral. Pasmem, é verdade. Isso foi simulado, tá? Foi uma experiência simulada, mas ele conseguiu fazer isso.
Ali no final não foi simulado. Ó, ali. Lá nos Estados Unidos, um hacker entrou no sistema de terrorismo, enfim, que eles têm lá. Tem várias sirenes na cidade. E o hacker disparou as sirenes durante a madrugada, 4 horas da manhã. Todo mundo acordou, achando que era um atentado, alguma coisa. Já aconteceu isso. O que a gente pode fazer, pessoal, para melhorar isso? Será que a gente precisa estar preocupado com isso? Adianta a gente falar de alta tecnologia sem se preocupar com a segurança da informação? Não. A gente precisa de profissionais que estão preparados para fazer tudo isso, que são basicamente os profissionais de TI, que também têm que estar aí nesse meio novo da nova sociedade. Caso contrário, já sabemos o que acontece. Olha só que interessante esse novo mundo da inteligência artificial que a gente fala AI, do inglês. Até 2030, olha o que teremos, pessoal. Carros inteligentes, já temos alguns. Carros autônomos, planejamento de vias, ou seja, imagina só, as vias são feitas hoje em dia por pessoas, ou seja, essa rua é a mão aqui, a outra volta, então isso aí pode ser feito por computador, para otimizar o fluxo, ter menos problema, por exemplo, de trânsito. Em São Paulo, convivemos com isso diariamente. Informativos inteligentes, construções inteligentes, gravadores de saúde, como falar daqui a pouco, né, no qual a gente vai monitorar a saúde do paciente muito antes que ele tenha doenças. Então, o médico ele não vai agir corretivamente para corrigir uma doença, para sarar, digamos, o paciente. Ele vai ter o controle do paciente antes de acontecer algum problema, inclusive câncer também, outras coisas assim. Analisador de saúde, robôs que cuidam, saúde remota. Olha só que interessante esse novo mundo. Robôs, pessoal. Terão robôs? Com certeza. Robôs podem ser aplicados nas entregas, na limpeza, na segurança, na assistência pessoal e assim por diante. Olha que interessante. A inteligência artificial pode estar também em gastos públicos, para melhor gerenciar os gastos públicos. Pode pegar casos de corrupção muito antes que eles aconteçam. Muito antes que eles sejam julgados, por exemplo. A inteligência artificial colabora com isso. Ela ajuda o ser humano a corrigir falhas. Planejamento de distribuição de comida, para não ter, digamos, países passando fome, por exemplo, né? Então, aqui, eu gostaria de colocar uma reflexão para vocês, finalizando a palestra. Será que é uma ameaça ou uma oportunidade tudo isso? Tem gente que vê como ameaça e tem gente que vê como oportunidade, como comentado aqui antes. Será que o sistema de inteligência artificial, por exemplo, vai roubar o trabalho de um advogado? Não vai mais ter trabalho de advogado? Vou dar um exemplo aqui. Será que vai acontecer isso? Perguntaram numa palestra para mim uma vez. Não. O sistema de inteligência artificial vai auxiliar esse advogado a fazer causas e ganhar causas. Olha ali, ó, que é a parte positiva da coisa. E quem não usar o sistema de inteligência artificial, aí é um problema. Entendeu? Então, é uma revolução que não tem como voltar atrás. Um sistema de inteligência artificial tira a privacidade das pessoas ou será que ele reduz crimes, corrupção e violência? Os dois lados, pessoal. Eu sempre gosto de colocar os dois lados. O robô gera desemprego ou será que ele colabora para o homem não errar? Essa é fantástica, que isso aqui é o que a indústria quer. Será que o registrador de saúde ele colabora aí para o paciente não ir ao médico? O médico vai ser substituído também? Não tem mais médico? Ou será que antecipa doenças para o médico acompanhar melhor o paciente e aumentar a qualidade de vida do paciente? Então, para tudo, tem os dois lados. A gente tem que analisar sempre os dois lados. Cabe a cada um de nós, então, determinar qual vai ser o caminho do Brasil. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma foto da cabine do A380. É um espetáculo de aeronave. A gente pode achar que é uma cabine extremamente sofisticada, que tem alta tecnologia. Vocês acham também ou não? O que vocês acham? Com certeza. Só que se a gente fala desses níveis que estão aqui do lado, nível artesanal, nível semi-automatizado, nível automatizado, nível autônomo simbiótico. O que é esse autônomo simbiótico? Seria inteligência artificial sugerindo coisas para você fazer. É um segundo cérebro seu. Tá? Sugerindo. Você que decide se vai fazer ou não. E o último nível, autônomo evolutivo. O ser humano não participa mais das decisões do robô. O robô decide sozinho, o que eu acho muito perigoso, o último nível.
Então, a gente precisa saber. E nessa cabine de avião, pessoal, adivinha qual nível que tinha? Nível 3. Nível 3 indo para o 4. Mas ainda não está no 4. Nível 3. Então, olha só, a inteligência artificial não está em todos os lugares ainda, né? Então, essa é a grande questão nossa. A sociedade será simbiótica no futuro? O que é simbiótica? Muito importante isso. A harmonia entre o homem e a máquina. Isso é simbiótico. Eu acredito muito até o nível 4. O nível 5 podemos perder o controle. A máquina faz tudo sem a participação do homem. Imagina um carro que dirige sozinho e, de repente, bate em algum local. Quem que é o responsável? Pensem nisso. Então, é uma nova sociedade, é um novo mundo, para resolver diversos problemas. Olha só como é complexo o modelo do Japão. Novas profissões vão nascer e outras profissões vão ser aperfeiçoadas, justamente para melhorar a profissão de cada um. Muito obrigado, pessoal. Bom, mais uma vez, uma série de perguntas na cabeça de cada um, né? Eu mesmo gostaria de introduzir alguns debates específicos sobre como esse assunto, ou o assunto que nós tratamos, se aplica ao pequeno e médio empresário, pequena e média indústria, que eu acho que é o grande foco. As grandes empresas já estão aí no meio disso, né? Também gostaria de debater a questão da segurança, por exemplo, o carro autônomo, que, de repente, chega numa encruzilhada, ou ele mata 4 pessoas, ou ele cai no barranco e te mata. Qual a escolha? Conversamos há pouco. Exato. Então, uma série de debates nós temos que são introduzidos e a gente acaba inconscientemente colocando na nossa cabeça. Teremos que ser breves aí na nossa rodada de perguntas. Como sabem, tem um outro painel, mas eu gostaria de abrir a palavra aqui brevemente para a gente fazer algumas questões. O Brasil está desenvolvendo uma legislação de proteção a dados pessoais, né? Eu sou membro do Comitê Regulatório da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, e há uma discussão, está sendo muito produtiva, conduzida pela ABS nesse sentido, que trata de segurança. Se eu não estou enganado, o número que é gasto com segurança e indenizações no mundo está na casa de 800, 900 bilhões de dólares. Isso é o que vem acontecendo. Investimentos em segurança, propriamente dito, está na casa de 500, 600 bilhões. É muita coisa. E das profissões que o pessoal imagina, alguns imaginam que vão desaparecer, né? Tem uma que sobrevive, é do advogado. É o mais engraçado, né? Porque nós nascemos, nós vivemos em sociedade e essa revolução, esse acesso todo nos torna isolados. Eu estava brincando que ontem no jantar, que às vezes as pessoas sentam numa mesa e cada uma fica com um celular, né? Isso já aconteceu com minha família, eu mandei a mensagem assim, eu falei, dá para a gente conversar olhando um para o outro? Eu falei, pô, não é possível. Os conflitos serão maiores. O professor colocou muito bem buscar o equilíbrio disso é o grande desafio. Acho que é isso. Obrigado. Muito bem. Bom, eu abro para algumas questões da plateia. Alguém quer introduzir? Por favor. O licenciamento, a patente de produtos ou de ideias estaria superada. Mas como fica uma empresa que desenvolveu um determinado produto, investiu muito naquele produto, se ela não fizer uma patente, partindo do princípio que o chinês no dia seguinte copia ela? Veja, não é que foi superado, é um modelo de negócio da OpenCAD. Na OpenCAD, nós que optamos por isso, que a gente descobriu o seguinte, tem uma discussão monstruosa com o negócio, de a engenharia discutir durante 60, 90 dias uma solução técnica, e a coisa ficava travada com os advogados 6 meses. Quando começamos a medir a relação custo-benefício disso, descobrimos que não valia a pena.
Porque 6 meses depois, quando os advogados entregavam aquilo para ser feito, aquele produto já estava obsoleto. O que nós desenvolvemos é toda a parte de inteligência, de algoritmos, modelagem de algoritmos, né? E não fazia sentido. Usar um exemplo bem prático, se a OpenCat for desenvolver para um fabricante de ar-condicionado aqui, a conectividade dele com o mundo, né? Nós não fabricamos ar-condicionado, nós vamos desenvolver um controle, um controlador. Só que, na verdade, controladores tem vários no mercado. O que vamos embarcar nesse controlador é que é diferencial. Isso não vale a pena a discussão do licenciamento, mas é um modelo de negócio da OpenCat, não é uma regra ou uma prática no mercado. Eu, particularmente, entendo que a indústria perde uma coisa quando tem essa discussão, que é o único ativo que nós não recuperamos, que é o tempo. É o time to market. Quanto mais você demora para chegar no mercado, mais o concorrente está preparado lá na frente. É isso. Bom dia, meu nome é Ângela Barbour. Eu preciso me apresentar, agradecer ao Trombini aqui pelo convite. Eu sou artista visual, tenho doutorado pela Unicamp, mestrado pela USP, mas trabalho com produção cultural. Então, eu preciso me apresentar porque eu sou estranha aqui no mundo da indústria, mas não estranha nesse assunto, né? Eu achei muito interessante as colocações e queria parabenizar pela condução aí da mesa e da temática, mas eu vinha me perguntando, quando o Lucas e a Giovana falavam aquela coisa toda da competitividade e de 2 minutos, 2 carros por minuto, eu perguntava, ótimo, só que isso só vai servir para qualquer sociedade se esse aumento de produtividade resultar na melhor qualidade de vida da pessoa e que, portanto, vai dar mais lucro, mas não se só visar o lucro. E fiquei muito feliz quando o Douglas colocou isso, né? Fiquei feliz também com a coisa da exportação, lógico, né? Pensei na questão da obra de arte, que nós temos dificuldades enormes, nós temos um potencial enorme da produção artística no Brasil e nada feito com relação à política de exportação de obras, por exemplo, que é uma dificuldade imensa no nosso país e poderia ser um mercado realmente muito efetivo. E fiquei feliz, então, quando o Douglas falou da questão da mudança humana e, mais ainda, quando o Juliano, né, falou a respeito da Revolução 5.0, incluindo aí tudo isso numa mudança de transformação da sociedade. Eu queria só acrescentar uma coisinha que, por acaso, além de tudo isso que eu faço, eu fui a pessoa que fundou o primeiro Fab Lab comunitário, público e gratuito no Brasil, no Memorial da América Latina, há uns anos atrás. E sou, por acaso, também a representante do Brasil na conferência do FAB 13, que vai ocorrer agora em julho, no Santiago do Chile, que é a Conferência Internacional dos Laboratórios de Fabricação Digital. Eu acho que é o complemento, espero que isso seja falado em algum momento, mas o complemento, a continuação dessa conversa, desemboca realmente nos laboratórios de fabricação digital como aliados da indústria e da sociedade, no sentido de que não só ter uma impressora 3D pode significar aquela visão da teletransferência, lembra daqueles filmes de ficção científica, onde você fazia a teletransferência? Hoje a gente está vivendo já isso, a teletransferência, no mundo da fabricação digital. Ao invés de eu transportar um parafuso daqui para a Amazônia, eu posso transportar o arquivo e ele ser impresso na Amazônia. E, fora disso, quer dizer, todo o empoderamento da pessoa e do jovem empreendedor, ou daquele que vai querer, ou da própria indústria, no sentido da prototipagem do que o laboratório de fabricação digital pode, hoje, contribuir para esse avanço, inclusive na questão das pesquisas e das patentes, que realmente acabam ficando nessa situação de inviabilidade ou de não necessidade pelo sistema de cooperação. Então, o trabalho em rede, eu acho que isso é o importantíssimo para ser colocado aqui e que foi um pouco ponderado por vocês dois, que seria esse trabalho em rede, onde não importa tanto ser o dono, mas ser um colaborador, porque a cada dia aquilo vai estar melhor com alguém contribuindo com aquela coisa do outro lado do mundo. Posso fazer uma colaboração? E desculpe ter falado muito, aqui. não é uma pergunta, é só uma colocação, se alguém quiser comentar. Uma coisa interessante na nossa apresentação, nós não combinamos, mas eu abordei o aspecto social da sociedade 5.0 e o professor a parte tecnológica. E eu fiquei muito feliz com essa abordagem,
Porque eu acho que é isso que a gente precisa discutir. O lucro pelo lucro não se sustenta mais. Esse é um fato. Só uma colaboração, tá? Rapidinho. O que a gente precisa fazer realmente é uma indústria inteligente, não tenha dúvida disso. Tá? Precisamos continuar com isso. E a gente precisa saber que nenhum modelo é melhor que o outro também. Todos são bons, indústria 4.0, internet industrial, sociedade 5.0. Mas a gente precisa encontrar um caminho para o nosso país. O que a gente quer do nosso país? Então, esse é o principal objetivo. E eu acredito que a qualidade de vida está nos primeiros planos. Então, a gente precisa saber disso. Só aproveitando, cada um fez uma propagandazinha, eu queria não fazer uma propaganda para mim, mas para esses jovens empreendedores que no país inteiro estão participando dos laboratórios de fabricação digital e que gostariam de estar presentes em Santiago do Chile. Como representante pelo Brasil, se alguma empresa tiver interesse em apoiar alguma dessas iniciativas, depois podem conversar comigo, não para mim, mas para esses jovens, que seria muito interessante e tem um espaço para que essa empresa, obviamente, faça a sua publicidade junto ao mundo todo, que vai estar reunido em Santiago em julho. Obrigada. Obrigado. Mais uma pergunta. Seria interessante ver dos garotos aí, ouvir. O bom de vocês, sabe o que é? Vocês não têm o filtro besta que os adultos, os mais velhos, têm. Por favor, façam perguntas. Sem vergonha. Não tem vergonha nenhuma. A beleza dessa idade, essa iniciativa de vocês, ela vai ficar melhor se vocês participarem aí, questionem, façam perguntas, discordem. Parabéns pela turma. Bom, nesse caso, temos mais um painel, né, para concluir. Antes de encerrar, eu gostaria novamente de agradecer imensamente o Trombini, agradecer o seu Jorge também, né, idealizadores desse evento, foram quem tornaram possíveis a gente discutir, debater esse tema aqui. Agradeço mais uma vez o Adalberto Freitas, aqui representando o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o senhor Luiz Marinho, que também representa o deputado João Caramês. Agradeço a presença do senhor Aníbal Azevedo, professor da Unicamp, o senhor Mauro Airoldi, coordenador de atividades técnicas do Senai, o senhor Eduardo Macedo Ferraz de Souza, que é diretor do Senai, e o senhor Cristiano Figueiredo de Amorim, gerente de desenvolvimento da Ciesp. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, e vamos fazer um pequeno intervalo aí de 5 minutos e já... Opa! Ela tem uma pergunta. Oh, pois não. O Brasil está no meio da exportação. O que o Brasil mais exporta, que seria no meio? Seria da indústria alimentícia ou da tecnologia? Se fosse na tecnologia, o que seria? Esse mapa, eu trabalho basicamente com projetos de máquinas e equipamentos. Então, esse mapa vem da percepção da gente mesmo, dos empresários brasileiros que participam nos nossos projetos, de como eles se veem perante os concorrentes mundiais. O agronegócio, e é um tema caro ao nosso presidente, o embaixador Jaguaribe, ele gera muita tecnologia, até complementando a pergunta do Lucas, né, que eu vi falar do agronegócio, falei, opa, isso é um tema que eu preciso falar. Mas, sim, no agronegócio, a gente pode encontrar um posicionamento mais próximo da qualidade percebida de maior valor agregado e criação de tecnologia, né? Ser o dono o teu know-how, né, da tecnologia. E é claro que o que a gente mais exporta são as commodities, como minério de ferro, soja, nesses complexos, mas dentro da indústria, o que eu vejo também da experiência é que é uma grande sorte do país, pelo tamanho, inclusive, é a diversidade da indústria. A gente consegue se encaixar em diversas cadeias globais de valor, né? A gente conversou ontem, desenvolvendo tecnologias também interessantes, importantes para os negócios globais, né? Então, a gente ali, quando a gente põe o mapa e ele simplifica muita coisa, seria assim, a média da nossa percepção como país. Espero ter... Ok. Senhores, vamos só para aproveitar. Pois não. Deixa que o Juliano colocou, que é o seguinte. Ele colocou a primeira revolução, a caça, a segunda, a agricultura. Então, nós ficamos sempre com a impressão de que nós estamos no 2.0, porque a nossa base é agropecuária. Exato. Só que, assim,
o produto, eu quero estar perguntando, o produto brasileiro de maior agregação tecnológica do ponto de vista de renda não é o avião da Embraer. Você sabe qual é? A soja. A soja brasileira não é um produto 2.0. Quando muito disse, é um produto 6.0. A maior agregação tecnológica, que o pessoal diz que é Embrapa, não é só Embrapa. É só a parte agrícola, a parte de equipamentos. E aí tem esse problema seguinte: a produção da soja não gera emprego, mas gera muita tecnologia, gera muita renda. Então, é uma reflexão que ela perguntou, que é o seguinte, você pergunta assim, qual é o produto brasileiro de maior agregação tecnológica, não é o que vocês pensam. Só lembrando que a soja pode estar no 5.0, colocando tecnologia para o ambiente rural e fazendo com que produza mais. Não, veja, eu quero dizer o seguinte, não vai ser, já é e há muito tempo. Sim, há muito tempo. E não é só a questão de sementes, não é só a questão de produtividade, não é só o aproveitamento solar que reduz o nitrogênio, é todo ou seja, o setor de maior inovação tecnológica e utilização tecnológica no Brasil não é a indústria, é o agronegócio. A gente precisa considerar, concordo com você. Tá certo. Obrigado. Bom, faremos um pequeno intervalo de 5 minutos, voltaremos o mais breve possível, tá bom? Obrigado.